Salve, salve galera, de cá Elvis de Cristo e esse é o meu canal. Yeah. Hoje o nosso salve vai para a Aline aí que nos acompanha e hoje a gente vai estar falando sobre como compor sua música. Bom, a primeira dica é você ser alguém muito observador, porque quando você observa a sua volta, observa aquilo que você lê, aquilo que você consome, seja um vídeo no YouTube, seja um meme no Facebook, seja qualquer coisa que você vê, que você ouve, enfim, observar tudo isso ajuda muito na hora de você compor. E outra coisa, uma dica assim do que eu faço. Eu tenho um grupo que só tem eu lá no WhatsApp. Para quê? Eu uso lá como uma forma de anotação. Eu sempre anoto, seja uma palavra-chave, que para mim aquilo parece ser interessante, que parece fazer sentido. Eu anoto ali também frases, né, que para mim eu achei interessante e tal, tanto que eu pensei, ou muitas vezes também do que eu entendi de uma coisa, sei lá, de um vídeo que eu vi e aquilo me inspirou em alguma coisa, ou uma frase que eu vi de efeito, aquilo vai me ajudar na hora de compor. Porque a música, ela é 50% da emoção e 50% também do estudo, tudo mais que a gente faz, né? Porque a gente não pode simplesmente fazer uma música de qualquer maneira. Muitas vezes a gente tem que estudar o assunto para falar sobre aquilo, entendeu? E é aí que vem essa parte. Eu, por exemplo, às vezes eu quero escrever uma música sobre algum assunto, não é só aquilo que eu estou sentindo. Às vezes sim, mas muitas vezes eu procuro também, para me ajudar a falar bem sobre aquele tema com autoridade, eu procuro assistir pregação, vídeo no YouTube falando sobre aquilo, ler sobre aquele assunto, para dar ênfase naquilo que eu estou falando, entendeu? E uso também, como eu falei, aquelas frases mais fortes. Eu procuro trazer uma mensagem inteligente, uma coisa mais culta para as pessoas. Mas é claro que a gente não vai ficar também procurando palavras difíceis aí que as pessoas não vão entender, não adianta. A tua mensagem tem que ser muitas vezes simples e clara, porque é de acordo com o teu público, entendeu? Se o teu público não entender aquela mensagem que você está passando, não adianta de nada. E após você ter feito essas anotações, depois o que a gente faz? A gente vai montar essa música. A gente vai pegar um ponto inicial, uma frase-chave ali para começar a nossa música, seja ela uma história, por exemplo, ou não. Porque tem várias formas de você dar sequência nessa música. Muitas pessoas fazem sequência de uma história, dando sequência, né, nos acontecimentos, ou muitas pessoas falam diversas frases, diversos versos, dentro daquilo que está na temática. Por exemplo, Amor é Atitude, que é uma música minha, por exemplo. Ela não é uma história, não tem uma sequência ali sobre acontecimentos, mas eu vou falando várias coisas dentro dessa temática, que o amor é atitude, usando exemplos tanto bíblicos quanto da minha vivência, de coisas que eu ouvi de outras pessoas, entendeu? Juntando tudo isso para que as pessoas possam entender esse tema da música, que tá aí uma coisa muito importante também, o tema. Escolher bem o tema e o título da música, ele tem que combinar com aquilo que você está falando, com o refrão da música, porque é como as pessoas vão identificar aquela música que você está cantando. Aconteceu, por exemplo, de eu colocar um nome na música e as pessoas identificar aquela música por outro nome. Por quê? Eu coloquei um nome que para mim fazia sentido, que era tipo assim, o tema que eu usei para escrever, mas a palavra que falava mais forte na música era outra.
Como, por exemplo, Como Consequência, que é uma música que eu fiz. Na verdade, a palavra que pegou mais forte ali era cadeia. E as pessoas começaram a identificar essa música pelo nome Cadeia. E aí eu acabei colocando entre parênteses aí esse nome também para as pessoas poderem identificar mais fácil e encontrar esse trabalho. Por isso que é bom às vezes você mandar para outras pessoas ouvirem primeiro antes de lançar e tal, para você escolher o nome certinho, porque às vezes as pessoas acabam identificando de uma outra maneira. Teve outra também, por exemplo, que chama Da Periferia ao Céu, e no refrão fala uma frase lá, chuva de bênção, e as pessoas acabaram identificando aquela música como chuva de bênção, e aí eu coloquei o nome, né, mudei para chuva de bênção. Na hora de você trazer uma melodia para aquela letra que você escreveu e tal, tem diversas formas, cada um faz de uma maneira. No caso aqui do rap, por exemplo, tem algumas pessoas que já escrevem numa base, outras pessoas escrevem primeiro e depois passa para a base. Então vai de cada um. E o que acontece? Eu tenho diversas maneiras de escrever, porque eu acho que cada vez vem de uma forma. Às vezes eu já escrevo numa base, às vezes eu já tenho a ideia antes, porque veio a inspiração assim, por exemplo, eu estava na rua e veio a inspiração. E depois eu procuro uma base para encaixar. O bom de você já escrever numa base é porque é mais fácil, que não precisa tanta lapidação na letra, entendeu? Porque já vai estar ali mais marcadinho e tal. Agora, quando você não escreve numa base, às vezes uma frase sai um pouquinho maior que a outra, às vezes sai com alguma palavra que é meio difícil de você pronunciar naquele tempo e tal, e aí você tem que trocar aquela palavra, mudar um pouco a frase. Então, depende muito disso aí. E ajuda muito, né? Ajuda muito. Até porque, tipo assim, é bom você procurar também tentar cantar ela em vários estilos. Dentro do rap, por exemplo, às vezes eu pego uma letra e tento cantar ela num beat boom bap, tento cantar ela num trap, tento cantar ela em outro estilo. Pra quê? Pra mim ver qual é o melhor, qual que casa mais com aquela letra. Não adianta, tem gente que fala assim, ah, mas eu consigo cantar essa letra em qualquer estilo, mas sempre uma letra vai casar melhor com o estilo, até por conta da identidade. Porque cada estilo dentro do rap, os subgêneros, ele geralmente trata sobre um assunto, entendeu? O gangster, trata sobre um tipo de assunto. O trap geralmente já trata sobre outro. O bap, sobre outras coisas também. É claro que isso não é assim uma regra em si, entendeu? Não é uma regra que você deve seguir. Se eu for falar de trap, eu só vou falar de droga, de não sei o que. Não. Tem trap gospel, por exemplo. Dando um exemplo assim, simples. Então, isso ajuda muito você pegar e colocar a sua letra em vários estilos e ver qual que vai dar mais certo, vários BPMs, entendeu? E ver qual que vai ficar mais legal aí. Outra dica muito importante também é o seu refrão. É a parte muito importante da música. Quantas vezes que ela vai ser cantada na música, que vai depender muito do refrão, muito da tua música, a base, né? Na escolha da base, você tem que se preocupar com isso também. Mas o refrão, ele vai ser a parte principal ali da música, né? Tem pessoas que vai fazer o refrão como assim, o resumo da letra. Outras vezes você vai fazer aquele refrão como uma outra parte, entendeu? Dando sequência, mas falando o tema principal da música sempre, né? E você tem que se preocupar se aquele refrão ficou bom ou não. Que é a parte que vai ser mais ouvida, que vai mais pegar. Não adianta você fazer um refrão muito grande. Às vezes até fica legal, mas é difícil. É melhor você fazer um refrão mais simples, menor, para que as pessoas possam guardar aquilo na mente. Aquilo vai ser a tua ideia principal. Amor à atitude, por exemplo, igual eu citei aqui.
Se você vai falar sobre amor e atitude, coloca isso no teu refrão e as pessoas vão sempre lembrar daquele refrão como amor é atitude e tal, e vai pegar na mente e vai querer ouvir mais a tua música e vai trazer um conhecimento para elas, uma mudança e tal, alguma coisa aí que venha a acrescentar. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se alguém tiver mais dicas para estar passando, coloca aqui embaixo nos comentários. Deixa essa curtida, se inscreva, deixa o comentário. Dê mais dicas para a gente de quais vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço, fiquem com Deus, é nóis.